Oi, minha gente, como vai? Tudo bem? Eu sou Lázaro Gomes, sou professor de História da Arte e estou aqui para gravar mais um episódio do meu podcast ou videocast, como quisermos dizer, Pílulas em Educação. E hoje eu trago um tema, trago um conteúdo que eu tenho a impressão que ele é muito útil, muito interessante, assim. Eu acho que todas as pessoas vão gostar muito. Mas antes de ir propriamente para o meu conteúdo, eu gostaria de dizer que na entrevista que eu tive aqui, que eu fiz aqui, a professora Roberta Mello, ela fez a distinção, como eu estou vendo aqui no meu próximo slide, ela fez a distinção entre pedagogia didática, abordando os aspectos da didática, metodologia, avaliação, etc, etc, né? E dentre esses elementos da didática, Roberta citou que um dos elementos da didática é a formação continuada do professor. Então eu gostaria de dizer que durante esse período todo que eu tenho de docência, eu fui muito privilegiado, porque eu pude participar de palestras de palestrantes renomados no Brasil, né? E que serviram muito na minha formação. Como é o exemplo assim de Daniel Godry, Hamilton Werneck, Karl Mascarenhas, Roberto Chiniachik, Augusto Cury, Teresa Marcílio, e até também já pude presenciar a palestra de Arnaldo Jabor, né? Mas dentre todos esses palestrantes, pedagogos e terapeutas, teve um deles que eu posso considerar assim como um divisor de águas na minha carreira de professor, na minha carreira docente. Porque, embora eu já tivesse alguns anos, bastante anos de carreira, quando eu tive acesso à obra dele, ao material dele, eu pude redimensionar a minha postura com relação ao professor diante do processo ensino-aprendizagem, da relação com o aluno, de sala de aula, de metodologia e etc. Esse autor, esse pedagogo que eu me refiro, é Pedro Vasco Moreto. Ele é, salvo engano, de Brasília. Ele é graduado em Física pela UNB, mas ele se especializou em educação, em didática, em metodologia e avaliação numa faculdade, numa universidade do Canadá, e depois ele criou o seu próprio, digamos assim, o seu próprio trabalho, né, a sua própria empresa de formação de docente, né? Então ele dá palestras pelo Brasil todo, ele tem renome. Bem, também antes de ir para o meu tema, para o meu conteúdo, eu gostaria de disparar alguns questionários, algumas perguntas, né, para que a gente possa refletir e que a gente possa também discutir, né, que vocês possam depois me dar um feedback, talvez. Então, por exemplo, será que há hipótese, será que existe algum professor que você perceba que ele domina muito o conteúdo da sua área, mas que ele não tem muita aptidão para passar o conteúdo, para ensinar? Quer dizer, embora ele seja um exímio conhecedor daquilo que ele ensina, ele tem alguns entraves em comunicar, não é? Depois, uma outra pergunta concernente a esse tema é assim: o que é realmente que depõe contra o processo ensino-aprendizagem ou contra a aprendizagem do aluno? Por que o aluno não aprende? Será que é apenas a concorrência com o mundo digital, com o celular, com as coisas da internet? Será que é a falta de consciência do processo acadêmico de sala de aula, né? E também uma pergunta que eu acho talvez muito procedente é assim: qual é o papel da família nesse processo? O menino, para que o menino, o aluno, né, a criança, o adolescente
ou o jovem aprenda qual é o papel da família. A família tem alguma função nesse processo? Bem, então, mediante essas perguntas e esses disparadores, eu gostaria, então, de partir para o meu conteúdo. Porém, eu gostaria de dizer que a educação atual, a pedagogia atual, moderna, ela pode ser, assim, nós podemos supor que ela é fincada sobre 5 pilares, como vejo aqui no meu próximo slide, que é o seguinte: a cultura digital, né? A cultura digital, que, por exemplo, assim, a cultura digital é que, diante da realidade atual, é impossível a gente deixar a criança, o adolescente e o jovem fora desse contexto digital, né? Tem que se incluir o aluno, a escola atual, ela tem que incluir o aluno no digital. É um apelo contemporâneo, um apelo moderno. O outro ponto é a formação para a cidadania. Quer dizer, não tem para onde correr, não dá mais para se dar aula sem criar no aluno, ajudar o aluno a criar, a desenvolver um senso crítico, um protagonismo juvenil, né? Uma visão crítica do processo sociopolítico econômico, né? Assim como, por exemplo, assim, criando consciência no voto, dizendo não a todo tipo de preconceito ou discriminação, principalmente o ideológico. É um outro ponto da educação atual moderna. E um outro ponto, o terceiro, é um apelo da Base Nacional Comum Curricular, né, da BNCC, que são as competências e habilidades. O que vem a ser as competências e as habilidades? Quer dizer, o professor ensina com um objetivo prévio, com uma meta prévia. Ele tem que se perguntar quais são as habilidades e competências que aquele aluno deve adquirir após o conhecimento daquilo que ele está ensinando, entendeu? Ele ensina tal conteúdo e o aluno deve desenvolver que competência e que habilidade diante daquele tema, daquele assunto, daquele conteúdo. Agora, os dois que eu gostaria hoje de me deter um pouco mais são exatamente a aprendizagem significativa e a contextualização do conteúdo. Guardem bem, olha, aprendizagem significativa e contextualização de conteúdo. Então eu vou para o primeiro, que é aprendizagem significativa, ou então a gente pode também chamar de significação de conteúdo. Por exemplo, assim, o que seria a significar um conteúdo, né? Todos nós sabemos de todas as problemáticas, porque elas são muito midiáticas, né? Elas são senso comum, da dificuldade que o professor tem de fazer com que o aluno aprenda o conteúdo, né? Eu, até na entrevista com o Argil Cardim, nós também falamos assim dessa falta de consciência do aluno da utilidade de um conteúdo, né? Para que eu estudo isso? Para que o aluno tem aquela visão imediatista de aplicabilidade daquele conteúdo na vida comum, né? Mas o que seria significação de conteúdo? Aprendizagem significativa. Bem, em princípio, pelo que a própria palavra diz, seria assim, dar significado àquilo que se ensina. Tá entendendo? O próprio Pedro Vasco Moreto, ele diz assim: o aluno, ele não deve ser um depósito de conhecimento, ele deve ser um gestor de conhecimento. Quer dizer, o professor deve ter um interesse grande, não apenas, quer dizer, além de passar o conteúdo, de se ocupar
do que o aluno vai fazer com aquele conteúdo, qual é a utilidade que aquele e o impacto que aquele conteúdo tem na vida do aluno, né? Então, de forma prática, significar o conteúdo talvez seja reconciliar o aluno com o assunto que ele está estudando, entendeu? E isso o professor tem um papel importantíssimo, fundamental nesse processo, né? Mostrar, por exemplo, assim, né? A gente poderia dizer de uma maneira assim mais ampla que, na verdade, o assunto não é estranho, né? Numa visão assim dialética, holística, né? Todas as coisas têm relação com todas as coisas, né? De vez em quando eu ouço assim um aluno chega na sala de aula, eu estava dando conteúdo, aí o menino disse assim: todo mundo resolveu dar esse conteúdo, porque tinham outros professores abordando aquele mesmo assunto que eu estava dando em História da Arte, dentro do seu contexto, deu para entender, dentro da sua área de conhecimento. Então, na verdade, é assim, um conteúdo ele pode ser abordado de várias maneiras. Significar o conteúdo é como se você demonstrasse ao aluno que ele já tem alguma familiaridade com aquilo que você está ensinando, entende? Então, por exemplo, existe um impacto assim de cara quando um professor vai ensinar, não é? Que o professor pode hipervalorizar o conteúdo e minimizar a capacidade do aluno de compreender. Se ele diz assim, por exemplo: olha, esse assunto é muito difícil, então você preste atenção direito, porque é difícil, né? E pode até cometer o equívoco, o exagero de dizer: olha, você, embora eu esteja aqui caricaturando, mas pode acontecer, né? Olha, preste atenção, porque você prestando atenção já vai ter dificuldade, imagine sem prestar atenção, né? Então, tenha a disciplina, fique quieto e tal. O aluno, de princípio, diz: eu vou estudar isso para quê? Se é difícil, eu vou prestar atenção por que motivo? Que é o contrário de você dizer assim: olha, esse assunto aqui, esse conteúdo, ele é simples, ele é fácil, de fácil compreensão. Você pode ter até determinado grau de dificuldade em compreendê-lo, mas você vai ver que você consegue entender se você prestar atenção, se você interagir. Está entendendo? É como se você associasse, você mostrasse ao aluno que todas as coisas e todas as áreas do conhecimento. Alguém até pode cometer o equívoco de dizer assim: mas você é professor da área de linguagens, então a área de linguagem de humanas é bem mais fácil, acessível, essa significação de conteúdo. É um ledo engano. Significar a aprendizagem está acessível a qualquer área, mesmo a área de exatas. Então eu posso dar alguns exemplos concretos, né, o que seria significar. Indo, por exemplo, assim, para um tema como um tema de física, até, né, um tema de física, que é a refração. Aí todo mundo sabe que a refração estuda a velocidade da luz em espaços diferentes, né, em níveis diferentes, no ar, na água e tal. E dizer ao menino que o indígena brasileiro, ele, embora nunca tivesse estudado física, ele quando ia jogar lança no rio para pescar um peixe, ele não jogava no peixe, ele deslocava um pouco, porque ele sabia que o peixe não estava onde ele estava vendo. E isso é refração. Deu para entender? Quando um professor de matemática vai ensinar geometria espacial, que tal sugerir que o aluno calcule os metros quadrados de uma sala? Vai fazer com que o aluno, na prática, entenda. Isso é significação de conteúdo, entendeu? Então, por exemplo, quando eu, na minha área, né, que eu sou professor de História da Arte, como eu falei, quando eu vou ensinar impressionismo, por exemplo, antes eu trabalho a teoria das cores, né, em lembrança à minha maravilhosa professora Virgínia Gordilho da Escola de Belas Artes, que me ensinou teoria das cores. Mas a teoria das cores tem um universo maravilhoso, né? Quando você conceitua a cor,
a cor luz, por exemplo, que você diz assim, olha, a cor são efeitos eletromagnéticos visíveis. Pô, que frase quase em inglês, isso é quase um inglês, né? É quase um outro idioma. Não, mas aí, por exemplo, eu apago as luzes da sala para o menino perceber a força que a luz tem na cor, entendeu? Então, quando você vai trabalhar as cores, que você trabalha as sensações somáticas, as emoções que estão em cada cor. Tem uma ciência norte-americana, acho que da, da década de 1980, 90, nasceu, chamada cromoterapia, que ela é a cura, né, a terapia de doenças biológicas usando a cor, né? A ingestão da cor, o uso da cor, o ambiente, o banho da cor. Então, tudo isso faz com que o aluno entenda e compreenda, auxilie a sua capacidade de compreensão diante de um conteúdo. Significa aprendizagem significativa, né? Ou ensino significativo. É você mostrar ao aluno que ele tem familiaridade com aquilo que você ensina, seja na área que for. Um outro tema, né, que está ali, a contextualização de conteúdo, o outro conteúdo, em princípio, a gente pode pensar assim, contextualizar um conteúdo. O que seria contextualizar um conteúdo, né? Também vou lembrar aqui Vasco Moreto, quando ele diz assim, um professor que tem a habilidade e a competência, se der a ele poucos argumentos e referências, né, ele cria uma grande aula. Mas se ele não tiver essa habilidade e a competência, e ele precisar desenvolver, pode dar a ele o mundo inteiro, pode dar a ele todos os argumentos, ele não vai conseguir criar uma grande aula. Aí agora também vou fazer referência a Roberta Mello, que veio aqui ser entrevistada por mim, que ela disse num determinado ponto, criar uma grande aula, criar uma aula envolvente, dá trabalho, não é uma coisa. Então tem que se sair realmente da zona de conforto. Então, embora eu reconheçamos, né, todas as dificuldades pelas quais passa a profissão de professor, a gente precisa realmente se reinventar. Então, eu vou agora retornar para a contextualização de conteúdo. O que seria contextualizar um conteúdo? Digamos que o conteúdo está aqui vago, está aqui solto. Eu tenho um determinado assunto para dar. Contextualizar é previamente mostrar ao aluno o que está em torno daquele conteúdo, o que envolve o que está ao redor daquele conteúdo. E ajudar o aluno a estabelecer, estabelecer uma relação dessas coisas todas que estão ligadas é quase uma significação. Mas aqui entram outros fatores. Por exemplo, a cronologia, ela auxilia muito nessa contextualização. Quer dizer, é você não ensinar o assunto, apresentar o assunto pelo assunto, mas mostrar que ele tem relação com outras coisas. Ele tem relação com o que veio antes, com o presente, com o que virá depois e com outras consequências até numa instância um pouco mais distante, não é? Então, contextualizar conteúdo, por exemplo, assim, eu vou dizer também de maneira concreta, né? Como eu falei da significação, digamos assim, eu considero, sempre considerei, nos meus estudos, na minha leitura, tal, nas minhas pesquisas, o século XVI e o século XIX, dois séculos extremamente importantes para a humanidade, talvez ocidental. Mas, por exemplo, até o século XVI, né, ali, não existia a bússola, não existia a pólvora, não se conhecia o sistema solar, não é? Então, tudo isso foi de extrema importância e que relacionou, digamos assim, nós tínhamos como expressão máxima que eu digo assim, no sentido de expressão, a arte. Mas
o Renascimento, no século XVI, XVII, 14, 15, 16, 17, o Renascimento, ele tem uma contextualização imensa, forte, digamos, com a ciência, com a política, com a economia, a abertura dos portos, né, da Europa, a invasão do Brasil, que dizem que não é descoberta, é uma invasão. Então, o Renascimento ele tem uma contextualização imensa com a religiosidade, com a religião, com a igreja, com tudo, entendeu? Então, apresentar, perdão, o Renascimento, contextualizá-lo com todas essas coisas, com a dissecação de cadáver que Leonardo da Vinci e Michelangelo realizava, né? A descoberta dos órgãos internos do ser humano com a dissecação de cadáver, a abertura dos cadáveres para poder estudar. E assim vai, com a economia, com a abertura dos portos e o desenvolvimento do comércio, né, as navegações grandes, é uma outra coisa. E então contextualizar um conteúdo significa mostrar ao aluno que aquele conteúdo que você está ensinando na sala de aula, ele tem relação com outros fatores, até mesmo históricos, entendeu? Você chega no final do século no século XVIII, XIX, e você vem para as 4 revoluções industriais, e aí você vai ver ali que a Belle Époque, né, a bela época, aquele final do século XIX, início do século XX, é onde surge, onde é criado o avião, o relógio, o telefone, não é? As ferroviárias, né? Principalmente então na primeira revolução industrial do carvão e tal, mas aí você vai em todos os processos. Então, mostrar ao aluno um conteúdo contextualizado ajuda muito a ele compreender aquele assunto que você está querendo apresentar para ele, né? E se um professor, se um docente, ele se ocupa de significar, de pesquisar, estudar, de analisar, de ler, e ele significa e contextualiza um conteúdo, não é apenas o aluno que é beneficiado no processo de ensino-aprendizagem. Tem uma frase aí, né, de Roberto Mendes e Portugal, uma música, né, que diz assim: quanto mais a gente ensina, mais aprende o que ensinou, né? Na verdade, todos saem ganhando. Eu tenho, assim, 2 exemplos concretos para dar, porque uma vez, há muitos anos atrás, eu estava ensinando arte na antiguidade e eu estava falando sobre o Egito, né? Então, conversando sobre o Egito, eu fui para a questão social e citei a pirâmide social egípcia e mostrei que lá em cima estava a nobreza, né? Estava o faraó e tal, e cá embaixo estavam os soldados e os escravos. E aí eu citei que o processo de mumificação era privilégio apenas da classe alta, né? Que só a classe, só o faraó, sua família. Pronto, quando foi na outra semana, eu estava ensinando isso na 5ª série, que a gente chama de 6º ano hoje. Quando foi na outra semana, um aluno me trouxe uma revista Veja, nas páginas amarelas, com uma reportagem falando sobre a mumificação e afirmando que também a plebe, também os escravos, alguns eram também mumificados. Mas eram exatamente os escravos que tinham a intimidade que trabalhavam no palácio, né, que eram funcionários do faraó. E aí isso eu terminei também aprendendo que eu não sabia. Uma vez eu estava ensinando sobre o barroco e falando sobre as cidades brasileiras que têm maior expressão barroca, como os estados, né, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro, a Bahia e tal. E na outra semana uma menina me trouxe também uma reportagem de uma exposição que na época estava tendo em Veneza e que um crítico de arte estava questionando a validade do barroco brasileiro.
porque ele disse que foram obras construídas, e arquitetura construída pelos escravos. Então foi sob pressão, foi sob violência, espancamento, sob escravidão. Então ele estava afirmando que não era arte, não tinha uma essência artística, né? Talvez só apenas prática, talvez, né? Então, de forma que você contextualizar e significar um conteúdo é algo que ajuda o aluno a aprender melhor e também acrescenta um repertório de conhecimento, né, a professor, aquele professor que ensina. Bem, olha, para quase concluir, eu gostaria de dizer que, por exemplo, assim, a música popular brasileira, ela é riquíssima, né? Talvez a gente arrisque mesmo dizer que seja talvez a mais rica literatura e musicalidade mesmo do mundo todo, né? Tem algumas músicas estrangeiras, norte-americanas, que quando você vai ler a letra dela, né, a gente se apega muito mais ao ritmo, mas quando vai ver a letra, vê que não tem conteúdo nenhum na letra. E o Brasil, os autores brasileiros da música popular, eles têm essa capacidade de fazer melodias ricas com letras ricas, né? Eu no final do século, no século XVIII, XIX, tem três grandes movimentos artísticos chamados neoclassicismo, romantismo e realismo, né? E eu uma vez me furtei ouvindo uma música de Lulu Santos chamada Último Romântico, que aí eu vi que ele descreve na letra da música as características desses movimentos artísticos, literários, né, teatrais. Então ele fala assim, faltava abandonar a velha escola, que se referindo ao academicismo, né? Tomar o mundo feito Coca-Cola, que saborear a vida, né? Saborear. Fazer da minha vida sempre o meu passeio público e ao mesmo tempo fazer dela o meu caminho só e único. Quer dizer, ele escrevendo assim o romantismo, o realismo ali na letra toda. Me dá um beijo então, né? Aperta minha mão. Tolice é viver a vida assim, sem aventura, deixa ser pelo coração. Falando totalmente, se é loucura, então melhor não ter razão. E para finalizar, quer dizer, então a música popular brasileira, ou a própria literatura, ela é um grande instrumento dentro desse processo de significação do conteúdo e de contextualização do conteúdo. E para quase concluir, eu vou trazer a letra de uma música de Gilberto Gil, né? O grande mestre Gilberto Gil, assim, que é uma letra assim maravilhosa. Quanta a outra letra. Então, como é que diz? Deixa eu ver aqui. Tem uma outra letra. Essa é Cada Tempo em Seu Lugar, não. É anterior a essa, eu acho, é depois. Não. É essa aí, Quanta. Então, veja bem. A letra da música diz assim. Porque a física quântica, ela prega, né? É uma área da física moderna, contemporânea. E ela estuda os átomos, as moléculas, as partículas, mas ela estuda, sobretudo, aqueles elementos que não se pode calcular, né? Que não se pode medir, né? Que não se pode, de tão abstratos que eles são, mas que fazem parte de todo o processo, né? Físico e químico, pode-se dizer assim. Então, Gilberto Gil fala assim... Quanta do latim plural de quanto, quando quase não há quantidade que se medir, qualidade que se expressar. Fragmento infinitésimo, né? Quase que apenas metal. Quantum granulado do mel, quantum ondulado do sal. Mel de urânio, sal de rádio, qualquer coisa quase ideal. Mas aqui no refrão ele dá um show de bola, né? Porque no refrão ele diz assim, quântico dos quânticos, cântico dos cânticos. Cântico dos Cânticos é um livro do Antigo Testamento da Bíblia que se refere ao encontro
da alma com Deus, depois que o ser humano morre, né? Depois que nós morremos, para onde vai a alma? Essa relação da alma, do encontro da alma que se esposa com Deus, né? A alma que é a esposa e que encontra o seu esposo, é descrito num livro, perto do livro de Provérbios, na Bíblia. Quer dizer, nada mais misterioso, nada mais, como é que eu diria assim, questionador do que a fé. E aí Gilberto diz quântico dos quânticos, cântico dos cânticos. E ele diz assim, olha, canto de louvor, de amor ao vento, vento, arte do ar. Quer dizer, o vento ninguém vê, mas a gente vê a função dele. Ele diz, balançando o corpo da flor, levando o veleiro para o mar, né? O que movimenta o veleiro é o vento, embora a gente não o veja, né? Aí ele diz, vento de calor, de pensamento em chamas, inspiração. Olha, o prefixo in, ele está, significa dentro, né? E tem um livro de filosofia, que tem das autoras Maria Helena Arruda Aranha, né? E Maria Lúcia Pires Martins, que elas falam da inspiração, dos elementos da estética. E elas dizem o seguinte, que a inspiração não é uma coisa pífia, né? Não é uma coisa vã. Que a inspiração é uma fusão de ideias no seu subconsciente e uma síntese no seu consciente. Dizendo assim parece estranho, mas o que ela está querendo dizer é assim, que cada problema, cada dor, cada desafio que o ser humano sente, ele deve elaborar dentro de si, e depois de resolvido, ele expressar. E essa expressão é a inspiração, tá entendendo? Então, ele diz aqui assim, ó, vento de calor, de pensamento em chama, inspiração. Arte de criar o saber, arte descoberta, invenção. Teoria em grego quer dizer eu sei em contemplação. Aí diz o refrão, mas essa parte aqui que é muito interessante. Ele diz, sei que a arte é irmã da ciência. Todo mundo acha que é uma dicotomia, né? Que é uma distância. Aí ele diz, ambas filhas de um Deus fugaz, né? Que faz no momento e no mesmo momento desfaz. Quer dizer, ele traz esse mistério da subjetividade, da religiosidade, né? Aí ele diz, esse vago Deus por trás do mundo, por detrás do de trás, né? E principalmente para quem tem fé, Deus tem onipotência, onipresença, mas você não vê, né? Você tem que decifrar essa presença de Deus, tá? Então pronto, eu vou quase concluir, ou vou concluir, esperando que vocês tenham gostado, que tenha esclarecido. Eu acho que existem uma série de desafios fortes aí na educação, né? Assim, principalmente de motivação, né? O que fazer para que o menino preste atenção ao meu conteúdo, né? Preste atenção à aula, se interesse. Caetano Veloso também, agora me lembrei, diz assim, tudo demorando em ser tão ruim, né? Mas alguma coisa aqui dentro em mim me diz, né? Mas alguma coisa acontece no quando agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora. Quer dizer, na verdade verdadeira, sem querer romantizar, nem minimizar nenhum tipo de esforço, a sala de aula pode ser um ambiente, resgatar finalmente o seu caráter científico, intelectual, de conhecimento, né? Talvez a família tenha uma responsabilidade muito grande nesse processo, como a escola também tem. Eu não tenho hábito, geralmente, de pedir para curtir, para se inscrever, para compartilhar, mas eu gostaria realmente de dizer assim, se você achou que esse papo aqui nosso tem alguma relevância, tem alguma importância, comunique para outras pessoas, compartilhe com outras pessoas e vão lá no canal do YouTube e se inscrevam. E também estou extremamente apto, aberto às sugestões, não é? Aquilo que a gente possa, a ideias, como é que eu diria assim, a vivências que a gente possa, tá bom? Um abração, muito obrigado por ter assistido esse podcast. Eu espero que você tenha gostado muito. Tchau.